Fala, galerinha, tudo bom? Para quem não lembra, eu sou o professor Eduardo Zaranza, professor de História. Trabalho com vocês na disciplina de História. Espero que vocês tenham curtido aí as férias. Sei que vivemos um momento louco, né, dessa pandemia. Muita saudade da sala de aula, muita saudade de vocês. Saudade de ser professor de aulas presenciais, né? Mas enquanto não passar essa loucura, essa doença, enquanto não diminuir os casos, vamos ficar aqui por meio dessas aulas online, matando um pouco dessa nossa saudade. Beleza? Galerinha, trouxe uma aula para vocês, uma aula tranquila, uma aula de boa, aula rápida. Deixa eu colocar aqui o meu quadro branco. Pronto, olha que bonitinho aí, quadro branco. Diferente, né? Professor, cadê aquelas letras que o senhor costuma fazer? Não dá para fazer aqui. Vamos lá. Galera, essa é a nossa primeira aula. Vamos para a luta. Ela fala sobre o Brasil do século XIX. Eu não sei mais nem o que é o século XIX. Estou aqui para isso. Galera, século XIX é tudo aquilo que aconteceu entre os anos de 1801. Lembra como é que faz o cálculo do século? Você pega os dois primeiros algarismos, 18 mais 1. Logo dá o século XIX. É tudo que aconteceu entre 1801 até 1900. Que a partir de 1901 já é século XX. Então, nosso objetivo nessas nossas aulas, não só hoje, é trabalhar 100 anos de história. 100 anos do que aconteceu de importante no Brasil nesse período aí. Tranquilo? E aí? O contexto que vamos trabalhar é o contexto do Brasil Império. Professor e o Brasil Colônia. Já estudamos essa sala de aula. Já foi. Tchau, tchau. Estamos agora vendo o Brasil Império. Lembrando que o Brasil Império, ele é dividido em 3 momentos. Começa com o primeiro reinado, a época aí em que temos o poder de Dom Pedro I. Depois do primeiro reinado vem um período chamado de regencial. E o terceiro período, ou a terceira fase do Império Brasileiro, é justamente o segundo reinado. Beleza? Então, nosso objetivo é ver o que aconteceu de importante nessas 3 fases do Império. Primeiro reinado, regencial e segundo reinado. Vamos, obviamente, começar pelo primeiro reinado. É óbvio. O primeiro reinado, o Brasil, ele é governado pela figura de um imperador. Por isso, Brasil Império. Porque o Brasil, nesse momento, é governado por um imperador. Esse imperador se chama Dom Pedro I. O famoso Dom Pedro I. Então, primeiro reinado, o Brasil é governado por um imperador. Esse imperador é justamente Dom Pedro I. Lembrando que o primeiro reinado, ele é, na verdade, um acordo das elites aqui no Brasil com Dom Pedro I. Um acordo, professor? Sim, um acordo. O Brasil, ele entra no Império quando ele consegue conquistar a sua independência. Ou seja, o Brasil conseguiu romper, acabar com a sua relação com Portugal. O Brasil consegue se livrar, politicamente falando, de Portugal. Mas para isso acontecer, teve que ter um acordo. As elites aqui no Brasil vão apoiar Dom Pedro I. Dom Pedro I ele vai bater de frente com o seu pai, Dom João, bate de frente com o seu país, Portugal, com o seu povo, e consegue a independência do Brasil, politicamente falando. E aí? A elite quer a independência, Dom Pedro I quer o poder. Então esse é o acordo. Dom Pedro I fica com o poder e as elites conseguem aí a independência do Brasil. Então por isso há esse acordo, há esse coraçãozinho aí entre elites e Dom Pedro I. Beleza?
E aí, quando o Brasil consegue a sua independência, há uma necessidade de uma Constituição. Professor, não sei o que é isso mais não, calma. A Constituição é um conjunto de leis que rege um país. Todo país, democraticamente, precisa ter a sua Constituição, precisa ter as suas leis. O Brasil tem uma necessidade porque ele até então ele vivia as leis de Portugal, só que o Brasil não pertence mais a Portugal. Ele precisa ter a sua própria Constituição. E aí teve uma confusão. A Constituição é o nome da mandioca. Essa foi a nossa primeira Constituição. A Constituição da mandioca foi uma confusão porque ela tentou diminuir o poder de Dom Pedro. As elites fizeram essa Constituição. Ela recebe esse nome da mandioca pelo fato que a eleição era censitária, só volta quem comprovasse renda. E na época, como eles iriam comprovar renda? Ah, professor, é quem tem um carro. Não tinha carro. Ah, professor, é quem viaja de avião. Não existe isso. E aí, naquela época, eles vão comprovar renda pelos a plantação de alqueires de mandioca, que era a principal refeição de escravos. Então, quanto mais alqueires de mandioca, mais escravos você tem, mais rico você é. Portanto, por isso o nome Constituição da Mandioca. Só que ela tentou diminuir o poder de Dom Pedro. Dom Pedro ficou revoltado. Disse assim, elite, e o nosso acordo? Eu consigo a independência que vocês tanto querem, eu fico com poder. E aí? Dom Pedro I rasgou essa Constituição. Então ela não chegou nem a valer, foi uma confusão, foi apenas um projeto. E aí Dom Pedro, junto com os seus amiguinhos, criaram a Constituição Oficial, a Constituição de 1824. Essa é oficialmente a primeira Constituição do Brasil. Lembrando que teve a da mandioca, mas não chegou a valer. A Constituição de 1824 ela tem alguns pontos interessantes. O primeiro ponto que eu destaco, e que aparece muito em provas, é o poder moderador. Lembrando que o poder moderador ele é exclusivo do imperador. Somente o imperador pode ter esse poder. Portanto, no Brasil, só dois caras conseguiram ter esse poder. Foi Dom Pedro I e Dom Pedro II. E o que é esse poder moderador? Esse poder moderador ele é símbolo do autoritarismo. Autoritarismo. Ou seja, é o poder que dá todos os poderes ao imperador. O imperador, com esse poder, ele manda em tudo. Tudo. Ele tem aí o poder legislativo, ele tem o poder executivo, ele tem o poder judiciário, tem todos os poderes em suas mãos. Beleza? Então, o poder moderador é o primeiro ponto aí que você precisa lembrar dessa Constituição. Lembrando, ele é exclusivo do imperador e é o símbolo do autoritarismo. Por quê? Porque ele dá todos os poderes à figura do imperador. Mas além desse poder moderador, existe um outro ponto que eu chamo a atenção. Seria o quê? Seria o Brasil censitário. O que é isso? O Brasil para os ricos. Ou seja, só pode participar do processo político no Brasil apenas quem comprovar riquezas. Só os ricos. Os pobres não podem participar desse processo. Então, é um outro ponto de destaque dessa Constituição. Um terceiro ponto que eu destaco é o Brasil ser considerado um Estado confessional. O que é isso? Um Estado confessional é quando um país declara ter uma religião oficial. Essa religião é a religião católica. Hoje, o Brasil é um Estado laico. É o contrário do Estado confessional.
O Brasil não possui hoje uma religião oficial. Naquela época, sim. A religião oficial era a religião católica, o Estado confessional. Um outro ponto que eu destaco, já falamos do poder moderador, já falamos do Brasil censitário, já falamos do Estado confessional, seria o quê? Um Estado unitário. Só o que é isso, pelo amor de Deus? Unitário é quando eu garanto a centralização política. Ou seja, quando eu garanto poder concentrado na mão de uma pessoa. E essa pessoa, adivinha quem é? É justamente o imperador. No caso aí, Dom Pedro I. Então tá aí as 4 características dessa Constituição que você não pode esquecer. Poder moderador, Brasil censitário, Estado confessional e o Estado unitário. E boas? Mas. Um ponto interessante, um outro destaque aí é a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, ela vai acontecer, para quem gosta de data, lembrando, eu sempre digo isso, você não precisa saber a data, mas eu gosto de colocar 1824. 1824 é a tal Confederação do Equador. E aí? A Confederação do Equador, ela acontece em Pernambuco, ela começa em Pernambuco. E aí, o que é essa confederação? Essa confederação ela vai bater de frente com Dom Pedro I. O povo pernambucano está batendo de frente com o imperador. O motivo? Poder moderador. Ou seja, a galera é contra o autoritarismo do poder moderador. A galera lá de Pernambuco está revoltado com esse poder moderador. Então, eles vão lutar contra Dom Pedro I. Curiosidade, se chama Confederação do Equador porque, além de Pernambuco, outros locais também vão participar e esses locais são cortados ou estão próximos da linha do Equador. E a curiosidade é o Ceará, a participação do Ceará. O Ceará participou dessa confederação, dessa luta contra a figura de Dom Pedro I. E aí, o resultado foi o quê? PEA para 10, a galera dessa confederação vai comer sozinho. Então, o resultado foi um fracasso. Dom Pedro I conseguiu exterminar tal confederação. De boa? Tranquilo? Para concluir a nossa aula de hoje, temos ainda a Guerra das Platinas, durante o primeiro reinado. A Guerra das Platinas é um movimento que acontece entre 1825 até 1828. Lembrando, essa data você não precisa decorar, viu? O que foi a Guerra das Platinas? Olha aí, ó, foi um fight, peia, um clássico mundial. Brasil versus Argentina. Eita, quem é melhor, Maradona ou Pelé, né? E aí, o motivo dessa briga é uma região chamada região das Platinas, por isso o nome Guerra das Platinas. O motivo dessa disputa. O Brasil era dono desse território e a Argentina queria tomar esse território. E aí começa a briga entre Brasil e Argentina para ver quem é que fica com a Cisplatina. O resultado, nenhum e nem outro. A Cisplatina vai aproveitar esse momento de briga entre Brasil e Argentina e consegue a sua independência. A independência da Cisplatina. Ou seja, o que é a Cisplatina? É a República do Uruguai. Uruguai. Então, a Guerra das Platinas, o Brasil acaba perdendo essa região. Dom Pedro perde tal região. E aí, um outro ponto interessante do primeiro reinado é a crise. O Brasil vive um momento de crise na sua economia. O Brasil, por muito tempo, foi sustentado pelo açúcar.
Nesse momento aí o açúcar está em decadência. O ouro, que será a próxima atividade, o ouro, na verdade o açúcar já entrou em decadência, o ouro também está em decadência, e aí? O próximo produto vai ser o quê? O café. Mas o café ele só começa a ser produzido mesmo em larga escala só no período regencial. Então temos aí uma crise da economia brasileira. E isso aí ajudou a derrubar Dom Pedro I. Essa seta para baixo, vocês já conhecem que alguém vai cair. No caso é Dom Pedro. Quais são os motivos que levaram Dom Pedro I a perder o poder? Vamos lá, vou enumerar aqui. Motivo 1, poder moderador. Ou seja, um dos motivos que levam Dom Pedro I a perder o poder é justamente o seu excesso de autoritarismo. Ela era revoltada com ele. Um outro ponto que ajudou a derrubar Dom Pedro I, por mais que ele tenha conseguido destruir o movimento, foi a Confederação do Equador. Enfraquece Dom Pedro I essa confederação. Por mais que ele tenha conseguido exterminar o movimento, mas o governo dele tomou com essa confederação. Ou seja, o governo dele enfraqueceu. Um outro ponto que chama a atenção, que derruba Dom Pedro, é justamente a Guerra das Platinas. Perder essa região queimou o filme de Dom Pedro I. Inclusive, os militares começam a bater de frente com ele. E, por último, temos aí a crise econômica. Se você juntar isso e colocar no liquidificador, o autoritarismo, a Confederação do Equador, a Guerra das Platinas, a crise econômica, o resultado, meu filho, o resultado é fácil de entender. O resultado é, olha aí, ó, a famosa cruz. Eita. Junta tudo isso, o resultado é a queda do primeiro reinado. O primeiro reinado cai, e ao cair o primeiro reinado, temos aí o nascimento de um período chamado regencial. A queda de Dom Pedro I, acaba o primeiro reinado, e aí começa um período chamado regencial, que vamos estudar isso em uma próxima aula, beleza? Valeu, pessoal, obrigado pela atenção, um cheiro, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.